de alguns grupos de mães e uma queixa constante é a mudança nos relacionamentos após a maternidade. Além da mudança do casal, que a gente conversou no vídeo anterior, existem muitas mudanças que acontecem em todas as relações. Eu acho que a principal é a relação com a mãe e a relação com a sogra. Nesses dois pontos, eu acho importante apontar as diferenças de papéis que passam a ocorrer após a chegada do bebê. A mãe do bebê era filha e nora. Não que ela deixe de ser filha ou nora, mas ela passa a ser mãe, como a mãe e a sogra. Percebe a confusão que isso faz até no discurso disso? Imagina como tudo isso se complica emocionalmente, né? Inconscientemente, psiquicamente, né? A relação da mulher com a sua mãe, ela pode modificar em muitos sentidos. Ela pode ficar melhor, né? Muitas pessoas acabam dizendo, você vai valorizar mais a sua mãe depois que você se torna mãe. A avó, nesse caso, ela pode trazer muitas contribuições para essa nova mãe, né? Pode ser um apoio muito importante, pode ser a pessoa que vai validar essa nova mãe, que vai dizer para essa nova mãe o quanto ela está fazendo um bom trabalho, o quanto ela sabe cuidar desse bebê e permite que essa mulher faça a transição deste papel, somente de filha para filha e mãe. Mas, em alguns casos, essa mãe que virou avó também entra num conflito muito grande com essa filha que agora virou mãe, né? É uma espécie de perda de lugar, né? Como se essa mulher que virou avó tivesse perdido o seu lugar de mãe, né? Muitas questões podem ser resolvidas com alguns acordos combinados, algumas conversas podem ser muito importantes para que cada um possa assumir o seu papel nessas novas relações. Como eu disse, além da mãe, tem a mãe do pai, né? Ou a mãe da outra mãe, no caso de relações homoafetivas, né? Mas essa mãe desse outro, nessa relação, ela muitas vezes é colocada como uma figura de competição, como se essa mulher tivesse de alguma forma competindo por esse parceiro dessa mulher, né? Ou por essa parceira, né? Tivesse competindo por esse lugar de a mãe, né? A nova mãe, né? Entra num papel de alguém que vai estar tentando roubar esse lugar de mãe dessa avó que virou sogra, né? E esses sentimentos, essas disputas inconscientes, elas podem trazer bastante mágoa, bastante ressentimento nessas novas relações. Eu penso que muitas dessas questões podem ser solucionadas antes mesmo desse bebê nascer, né? Quando as famílias se preparam para mostrar para as avós, para os avós, que um bebê está chegando, pode ser importante que esses novos papéis sejam ditos para todos, para que todos estejam cientes de que essa nova mãe, ela não está vindo ocupar o lugar de nenhuma mãe, até porque eu costumo pensar que as avós são mãe duas vezes, né? Mas elas precisam, né, tanto as mães das mães quanto as sogras, né, dessas mulheres, elas precisam também reconhecer o lugar dessa nova mãe.
precisam validar o lugar dessa nova mãe, precisam apoiar essa nova mãe nas escolhas que ela fizer. Porque toda a experiência de uma nova mãe, ela é inédita, ela nunca aconteceu antes. Então, por mais que muitas vezes as avós saibam que algumas coisas podem ser feitas de uma maneira diferente, é importante que essa mulher entre em contato com o seu real desejo, né? Com as suas reais necessidades e com os seus erros, porque é errando que a gente aprende muitas vezes, né? Além das relações com as avós, né, da mulher com a mãe ou da mulher com a sogra, tem muitas queixas em relação às relações com os familiares. Essas relações vêm com uma queixa geralmente de palpites mal recebidos por essa mulher, né? Palpites malditos, talvez, né? Que interferem muito nesse início de maternidade. Eu costumo pensar os palpites como salvação ou tormento, sabe? Para algumas pessoas, e dependendo da forma como esses palpites são oferecidos, para algumas pessoas pode ser crucial em alguma questão, né? Alguém que já tem uma experiência anterior, que possa dizer, faça desse jeito, não faça desse jeito, dependendo da maneira como é dito, pode ser muito significativo para essa pessoa poder olhar para alternativas nessa forma de cuidar, né? Ao mesmo tempo, e a queixa vem muito mais nesse sentido, de que o palpite é um tormento, já que essa mulher, ela está construindo o seu maternar, a sua forma de cuidar do seu filho. E, em geral, bastante insegura com essa tarefa. E aí, quando vem alguém e diz, mas você está fazendo ele dormir no colo? Ou você está fazendo ele dormir no berço? Coloca em questão, coloca em xeque as atitudes, as posturas, né, os desejos dessa mulher, e ela se sente muito insegura, geralmente muito frustrada, e faz também com que muitas se afastem desses familiares, né? Então, as relações, elas precisam ser muito empáticas nesse sentido, né? Principalmente quando um bebezinho nasce e uma mulher está muito fragilizada com tudo isso, né? Então, é muito importante que se tenha muita empatia, que procure conversar com essa mulher como você gostaria de ouvir, né? É muito diferente dizer, mas por que você está fazendo dessa forma, do que com um tom de um questionamento, nossa, tá errado. Diferente de um tom de querer entender e tentar buscar outras alternativas juntas e tentar ouvir por que a mulher está fazendo, por que essa mãe está fazendo desse jeito, o que ela percebe, o que ela busca com isso, poder de alguma forma construir junto esse apoio, esse auxílio, né? Porque em geral, esses palpites, até os que não são muito bem-vindos, eles são palpites com boas intenções, mas muitas vezes eles não atingem um objetivo. Além dessas relações, ainda tem a relação com os amigos. Se são amigos que não têm filhos ainda, geralmente acaba dando uma estremecida bastante grande, né? Porque as atividades que as pessoas em geral fazem com filhos e fazem sem filhos, né? Por mais que depois que os filhos cresçam, né, seja possível retomar algumas baladas, algumas coisas que eram feitas, né, antes dos filhos chegarem, principalmente quando se tem um bebê em casa, tem muitas questões de horários, de rotina, e não dá para sair de balada todos os finais de semana, né? Em alguns momentos pode ser importante uma saída, mas é algo que não faz mais parte da vida como fazia antes do bebê, né? Então, pode ser que nesse sentido algumas amizades se afastem. Ao mesmo tempo, algumas amizades se aproximam, né? Costumo ouvir também com frequência alguém dizer, eu tinha uma amiga que eu não via há muito tempo, a gente engravidou próximo e começou a trocar dicas, informações, e agora a gente está muito mais amiga, a gente retomou aquele contato. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas
saem do nosso convívio, outras entram também, né? As amizades, elas são muito rotativas. E quem fica é porque sempre ficou